a realidade é que é no plano ético mesmo que eu estou tratando aqui. Né? Jornalista, saber da atividade, eu não conheço moral, eu conheço teoria moral, eu estudei isso a vida inteira. Né? Como parte da filosofia política, a filosofia moral é um importante ramo da filosofia política. Agora, um assunto dessa envergadura, com relação a qualquer ser humano tem direito a não ter sua imagem destruída sem que haja o mínimo de apuração e de verificação probatória. Eu espero que tenha havido por parte dos jornalistas que fizeram isso. Quando se trata de um ministro supremo, é mais grave porque o crime dele é mais grave se ele cometeu, por causa da função que ele exerce. Né? Então nós temos que ir com calma. Eu acho que tem que a polícia, o Ministério Público fazerem uma investigação preliminar, nesse caso, para verificar se há o mínimo de materialidade para instaurar inquérito. Para ter alguma repercussão em cima do jornalista, isso é problema dos envolvidos, e aí tem que haver um debate judicial de qual é o limite da liberdade de imprensa, que eu acho que precisa ser amplo na democracia. Uma coisa é você falar que um jornalista, só para usar o mesmo mote que foi usado, agiu de forma antiética ou imoral. Outra coisa é dizer que ele agiu de forma ilícita. São coisas diferentes. Né? É diferente quando eu imputo o crime a alguém, quando o jornalista o faz no exercício da sua profissão. Eu muito mais facilmente, como cidadão comum, posso ser enquadrado no crime de calúnia do que um jornalista. Temos que ir com calma nisso também. Nós estamos falando da liberdade de imprensa numa democracia. Então, tudo aí exige calma, exige uma ansiedade, sabe? Que eu não quero... Eu escrevi um texto com a minha querida colega, a Carol Proner, onde a gente observa isso, a gente já viu isso na Lava Jato, já vimos isso no passado, esse clima ansioso, e que só gerou distorções. Nós temos que ir com calma, né, com paciência e esperar as apurações, ver o que realmente houve. Se o ministro Alexandre cometeu o que lhe é imputado, ele tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele não cometeu, ele tem o direito de tentar se ressarcir junto a quem publicou a matéria, jornalista, órgão de imprensa, etc. E se ele quiser, ele vai, se não, não. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que seria bom para o país haver uma investigação preliminar, porque não é só um jornalista falando. Eu só dei declarações logo depois que a jornalista Malu Gaspar tinha soltado a matéria, mas depois dela, outros veículos passaram a divulgar, outros jornalistas importantes. Isso exige, para mim, pelo menos, uma investigação preliminar, que é o que é adequado. Né? Agora, se não tiver fato, gente, se não tiver consistência, me desculpe, uma coisa é a lógica do jornalismo, outra coisa são os critérios de justiça pelo qual o sistema de justiça deve funcionar. No sistema de justiça não existe, não deve existir, às vezes existe, mas não deve existir essa história de depoimento sigiloso. Não deve existir isso. Né? Quem faz uma acusação tem que fazer com os CPF embaixo, né? Porque tem que responder. Só para lembrar, a liberdade de expressão na Constituição brasileira é garantida com o limite da preservação da honra das pessoas. A própria Constituição já põe um limite muito claro, que não há em outros países, um limite muito claro na chamada liberdade de expressão no Brasil. Doutor, e fica muito claro o que o senhor disse, nós vamos com calma, nós já vimos isso acontecer no Lava Jato e tudo mais, mas o mundo... Ninguém cometeu crime ou não cometeu. Vamos verificar, vamos investigar, vamos ver. Sim, agora o mundo... O contrato é alto, é uma imoralidade. Calma, você sabe qual que é o objeto do contrato? Pois é, não, eu entendo. Agora, eu estou dando aqui o exemplo da regulamentação da Receita. Existem contratos com grandes empresas que são assim. Um escritório centraliza e subcontrata outro, e ele fica com uma fração do valor. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu, pelo amor de Deus. Sim. Ser tudo explicadinho. Eu estou dizendo que é uma hipótese. Tem hipóteses aí que você não dá para presumir. Vamos com calma, vamos investigar, ué. Aí eu queria lhe ver sobre a questão o mundo político parece não ter nunca essa calma, né? E um dos protocolos, um dos documentos, os pedidos de impeachment que já foram protocolados para o ministro Alexandre de Moraes, a petição que é assinada por Damares Alves, Eduardo Girão e Magno Malta, 3 senadores, eles colocam na petição que a conduta narrada sobre tudo isso que envolve o Banco Master, se confirmada,
revela atuação extrajudicial alheia à função jurisdicional, com potencial utilização da autoridade do cargo para interferir em órgão regulador independente em benefício de interesse privado específico, o que afasta qualquer alegação de imunidade funcional. Fecha aspas. Esse ser confirmada não faz com que não tenha muito sentido protocolar um pedido de impeachment através de denúncias, ou isso é praxe e até possível? Eu acho que seria mais adequado uma investigação pelo Congresso, né? Pedir a abertura de uma CPI, para depois, se for o caso, fundamentar um pedido de impeachment. Por quê? Há uma vulgaridade que se fala, eu vejo muitos jornalistas falando isso, me perdoe, professor. Não é crítica à profissão, é porque eu vejo uma vulgaridade jurídica. Também jornalista não está interessado em dar aula de direito, ele está preocupado em divulgar a matéria, etc. Né? Mas, de qualquer forma, é muito comum você ver falar assim, de forma muito ligeira, o impeachment é um ato político. Não, senhor, aqui nós não estamos no parlamentarismo. Eu discuti muito isso no caso Dilma. Entreguei para ex-presidente, um parecer meu, né, junto com outros juristas que fizeram mais ou menos no mesmo sentido. O impeachment é um ato complexo. Ele tem uma dimensão política de extrema liberdade de decisão, convivendo com uma dimensão jurídica que é vinculada e o judiciário deveria controlar. Ou seja, se de um lado o parlamento pode decidir livremente decretar impeachment ou não, havendo o crime de responsabilidade, do outro lado tem que haver o crime de responsabilidade. E não é na lei que nós vamos encontrar a definição definitiva, porque é a lei de 1950. A Constituição de 88 fala que não é crime, diz literalmente que crime de responsabilidade, ela não fala em numa inconstitucionalidade ou ilegalidade normal corrente. Ela fala que tem que haver um atentado à Constituição, ou seja, algo grave, doloso. Né? É preciso verificar se há crime de responsabilidade para legitimar a instauração de um processo de impeachment. Ora, se não há prova, eu concordo com as conclusões do pedido. Se o ministro Alexandre fez tudo isso, é crime mesmo. E é crime de responsabilidade. É crime comum de advocacia administrativa e é crime de responsabilidade. Mas é como ser, né? Se fez. Sim. Se houver prova. Quer dizer, então, é muito ansioso querer instaurar já um processo de impeachment. O correto do parlamento, se desejar fazer algo mais adequado, é investigar. Ou acompanhar a investigação que o Ministério Público e a PF devem fazer, porque aí não há nada de ilegal, o parlamento pode investigar, pode criar uma CPI no tema, mas eu só observo que, em geral, a experiência histórica mostra que CPIs não são eficazes para investigar, é muito para circo, para fazer bochicho, mas quem investiga bem, em geral, são os órgãos profissionais, a polícia, o Ministério Público. Eu acho que nós vamos ter mais eficiência na investigação preliminar se vinda desses órgãos. E acho que esses órgãos, aí, francamente, não devem se omitir nesse papel de fazer uma investigação preliminar, que creio já está sendo feita. Porque seria necessariamente uma investigação sigilosa, nós não temos que ficar sabendo disso, vamos ser aqui bem objetivos. Isso não é problema. A gente, como público, tem que saber quando concluir, não agora. Muito bem, 17 horas e 51 minutos, quero lembrar para vocês aí, para contribuírem com o Diário do Centro do Mundo, a gente está com mais de 3.000 pessoas aqui nos acompanhando nesse momento, então vamos mandar, gente, R$1, R$2, R$3, 90 centavos, não pesa para ninguém, a gente bate a nossa meta tranquilamente. Pedro, alguma pergunta, alguma mensagem? Deixa eu só ler algumas contribuições de vocês. Naira da Luz Baratieri, obrigado pela ajuda. Eliane Cabral, verdade ou mentira, certo ou errado, tenhamos calma, sem dúvida nenhuma. Fábio Potter mandou, tem um canal Auditando do Emerson Zanin, que hoje publicou um vídeo analisando o contrato e ele diz que veio das reportagens da Malu Gaspar. Sim, foram matérias dela que expuseram partes do contrato. O que o senhor está falando é que tem algumas informações que não são públicas ainda, né, professor? Essa é a questão. Eu não vi o contrato. Eu não vi. Ela descreve. Isso que eu quero dizer. Há uma descrição do contrato. Segundo, esse é o contrato formal. Qual é o objeto dele? Como é que ele está sendo executado? Exato. Né? O objeto dele é executado só por escritório, tem outros subcontratados, qual a amplitude do trabalho, quer dizer, você precisa analisar, né? Pode, e eu acho que tem que haver uma justificativa, né? Quer dizer, não é o fato dela ser esposa do ministro que sujeita ela a ser investigada a priori na advocacia dela. A advocacia, é gozado isso, né? Uhum. Eu fiquei perguntando se fosse ao contrário. Se a mulher fosse a ministra, e o marido o advogado. Será que todo mundo ia ficar tão apilhado assim, achando que
que tem algo abusivo no fato do cara cobrar muito, etc. Mas essa mulher, professor... Não, tudo bem, mas eu estou só... Mas isso não pode ser sinal para você investigar a advocacia dela pelo fato dela ser esposa. Claro. É evidente que nós temos que ter código de conduta, eu não sei porque tanto vacilo, não só do Supremo, como de todos os tribunais do país. Tem que ter código de conduta, e nesse código de conduta tem que haver constrição. O parente de um ministro tem que saber que tem restrição à sua advocacia, sim, né? Pelo menos o ministro tem que se declarar impedido em qualquer tipo de conduta, né? Agora, é muito mais grave quando o ministro vai e faz lobby em favor dos interesses do escritório do seu parente. Isso é muito grave.